Fala, meu povo, professor Tiago Luque na área para mais uma super videoaula de história e o assunto da aula de hoje são revoluções inglesas. É um processo revolucionário. A propósito, ela é a primeira revolução burguesa, aquela que vai inaugurar o ciclo revolucionário iluminista, tá? Para muitos historiadores, trata-se de um assunto muito decoreba, muita coisa para lembrar, muita treta de família. Não deixa de ser, só que nós vamos ver que ela é muito simples, na verdade, se você pegar o fio da meada, entender o processo histórico, para daí você ter uma noção do que realmente é importante você saber na prova, para você lacrar naquela prova lá de história, beleza? Vamos lá, vamos entender, toda a revolução você sabe que tem que estudar os antecedentes, o que levou ao processo revolucionário, e não é diferente com a Inglaterra, né? Os antecedentes, a Inglaterra ela era governada pela dinastia Tudor. Entre 1485 e 1601, a Inglaterra foi governada pela dinastia Tudor. Essa dinastia ela vai inaugurar o absolutismo no país. É ela que vai centralizar o sistema político no país. Você tem que se lembrar da Guerra das Duas Rosas, tudo mais, Lancaster e York e tudo mais, né? Os principais reis dessa dinastia vão ser justamente pai e filho, né? O rei Henrique VIII, que governa entre 1509 e 1547, aquele que inicia a reforma religiosa na Inglaterra, e depois a sua filha Elizabeth I, entre 1558 e 1603. Ela vai terminar a formação do anglicanismo, né? Aí o estabelecimento do anglicanismo na Inglaterra, e também vai fazer um reinado extremamente vantajoso economicamente, sobretudo para a burguesia, né? Os reis da dinastia Stuart, eles conseguem governar de modo geral, de forma absolutista, graças à prosperidade econômica que a Inglaterra vai viver nesse período e à pacificação do país. A criação de carneiros, né, para extração de lã, por exemplo, vai ser o principal carro-chefe da economia do país. Em 1588, a Inglaterra ainda transforma-se na maior potência naval do mundo, porque a Inglaterra, já sob o comando da Elizabeth I, vai vencer a invencível armada espanhola. E aí nós vamos ter então um país com uma grande prosperidade econômica, principalmente para a burguesia, que será bem valorizada. Aqui você vai ter várias políticas de Elizabeth, principalmente de Elizabeth, para valorizar a burguesia e enriquecer o país. O estabelecimento, por exemplo, de políticas de apoio à pirataria, né, o ato de corsários, realizada enriquecendo ainda mais os comerciantes, os mercadores, proprietários de terras, também os prestadores de serviço do rei, né? Até o século XVII, a sociedade inglesa ela era formada basicamente naquele padrão da sociedade absolutista. Você tem a aristocracia, ou seja, a nobreza, a elite nobre, proprietária de terras, de privilégios no governo e tudo mais. Abaixo você já tinha uma classe burguesa enriquecendo. Você tem que lembrar que a burguesia, que nasce lá no final do feudalismo, está aqui no processo de desenvolvimento econômico. Essa burguesia, ela é urbana, ela é industrial, sacou? E principalmente produtora de lã, que é o carro-chefe da economia inglesa. Você tinha aí, abaixo da burguesia, uma classe chamada de gentry, que nesse caso seria aí os pequenos e médios proprietários de terra, que eram essencialmente ligados à burguesia, porque eram eles que faziam a criação de ovelhas para a burguesia industrial. E por último você tinha os camponeses, né? Os servos, os homens, que eles ocupam aí a base da pirâmide social inglesa. Isso aqui é basicamente uma sociedade típica absolutista já do antigo regime, já incluindo aqui a burguesia enquanto classe social, coisa que lá no absolutismo clássico ela não entrava como classe social, beleza? Dentro dessa sociedade começa a haver uma transformação política e econômica, principalmente para a burguesia. Isso acontece por causa das leis do cercamento das terras. Os Enclosures Acts, mais ou menos aí pelo século XVI, o parlamento inglês começa a criar vários sistemas, vários dispositivos de lei, obrigando os proprietários de terra a cercar suas terras, porque estava gerando treta entre os criadores de ovelha. As ovelhas começavam a se misturar, porque não era comum, não era cultural da Inglaterra a cerca nas propriedades. Eram criadas, esses pequenos agricultores, proprietários rurais, eles criavam suas ovelhas nas terras comunais, e aí essas ovelhas começavam a se misturar e dava conflito no campo. Por isso, para evitar esses conflitos, foi ordenado que se cercasse as terras. E no ato de cercar as terras,
Os proprietários mais fortes, os maiores, começaram então a expulsar os menores, os pequenos proprietários dos campos e também os homens. E aí o que você vai acontecer? Você vai ter agora mais terra para a criação de ovelha, ou seja, mais matéria-prima para a burguesia lá na cidade e também uma oferta de mão de obra na cidade mais barata, porque muitas pessoas vão sair, vai haver um êxodo rural em decorrência dos cercamentos e vão lá virar mão de obra barata para a burguesia urbana. Então, o processo de cercamento, ele é responsável sim pelo desenvolvimento econômico, pelo crescimento econômico da burguesia. E essa burguesia vai começar a gerar conflito com a nobreza. E aí você também tem que entender como que funcionava o sistema político inglês. Por quê? Desde muito cedo, a Inglaterra, né, já buscava a limitação do poder absolutista do rei. Você tinha lá na Inglaterra, digamos que a Inglaterra nunca teve uma monarquia absolutista clássica, daquela tipo a francesa, com o rei Luís XIV, o rei Sol. Você tinha desde sempre, desde quando a nobreza e a monarquia começou a centralizar o poder na Inglaterra, você já tinha o que nós chamamos de parlamento, um órgão formado, no caso da Inglaterra, ele era bicameral, ele era 2 câmeras, formado por Câmara dos Lordes, o que equivale aí ao Senado aqui no Brasil atual, e a Câmara dos Comuns, que equivale, nesse caso, à Câmara dos Deputados. Né? As leis nascem ali na Câmara dos Comuns, são discutidas e aprovadas pelos Lordes, pelo Parlamento, na Câmara dos Lordes, e aí o rei ele tinha uma certa limitação do seu poder. Porque, lembrando, o parlamento ele era consultivo, ele não era um órgão que limitava o poder do rei, ele apenas gerava aí ele servia como consultor para o rei tomar suas decisões. Né? Além disso, desde 1215, já havia na Inglaterra uma Magna Carta, uma carta que buscava limitar o poder do rei. Tipo assim, basicamente o rei ele não tinha autorização de criar impostos, de tomar decisões, sem a anuência lá do parlamento. Então, o sistema político inglês ele já era bem engessado em relação ao absolutismo europeu. E aí você tem que colocar dentro desse pacote aí de treta que vai haver aí entre monarquia, nobres e burgueses, uma disputa religiosa, que já tinha então uma tensão religiosa entre os anglicanos, que é a religião oficial do rei da Inglaterra, desde as reformas lá de Henrique VIII, Elizabeth I, e também os puritanos, que são, na verdade, os calvinistas, lá, a religião de João Calvino, que vai agradar principalmente a classe burguesa. É aquela religião lá que fala que o enriquecimento é um sinal de salvação e tudo mais. Então, a maioria dos membros da Câmara dos Comuns eram burgueses e, nesse caso, eles eram puritanos, que vão disputar a hegemonia política a partir do enriquecimento da burguesia contra os anglicanos, os nobres anglicanos. E aí o caldo começa a engrossar quando Elizabeth, a Beth, ela morre sem deixar herdeira. Ela também fica conhecida na história aí como a Rainha Virgem. E aí vão buscar na árvore ginecológica lá um herdeiro para ela e vão encontrar o primo, o Jaime I, que também era rei da Escócia. Esse camarada aqui, ele vai começar a governar e vai começar também a surgir atritos políticos na Inglaterra. Por quê? Bom, para começar, ele é um rei estrangeiro, é um rei escocês que vai governar a Inglaterra. E, além de tudo, ele começa a deixar bem claro a vocação centralizadora, ou seja, o absolutismo político inglês, coisa que eles não estavam acostumados a conviver, né? Ele vai começar a impor aquela ideia do direito divino dos reis. E, além disso, obviamente, inicia aí a perseguição religiosa contra católicos e puritanos, criação de impostos e monopólios comerciais na indústria têxtil, ou seja, Jaime I, ele vai fazer uma política absolutamente desagradável ao que estava estabelecido na Inglaterra durante a dinastia dos Tudors. A treta fica pior ainda após a morte de Jaime, em 1625, quando assume seu filho, Carlos I, que aí sim ele começa a governar ainda mais tretudo mesmo. Porque Carlos ele vai estabelecer ainda mais impostos, ainda uma política centralizadora, aumenta a perseguição. A propósito, sobre essa perseguição religiosa,
dessa dinastia é aquela mesmo que vai gerar aí a colonização inglesa da América do Norte, as 13 colônias inglesas na América do Norte. Ela vai se intensificar com essa perseguição religiosa aí da dinastia dos Stuart, ok? Bom, então o governo de Carlos, ele ainda vai ser ainda mais desagradável do que o governo do pai dele. Carlos ainda vai arrumar treta com a Escócia, porque ele vai impor o anglicanismo na Escócia, que era de maioria puritana e católica. A Escócia vai invadir a Inglaterra e ele vai precisar de apoio do parlamento burguês. O parlamento burguês, em 1628, impõe um documento chamado Petição dos Direitos, uma carta pedindo respeito do rei com as decisões do parlamento. O que Carlos faz? Manda fechar o parlamento. E aí o parlamento fechado, ele aí vai governar de forma absolutista, até que ele vai precisar, em 1639, reabrir o parlamento no intuito de conseguir apoio para vencer os escoceses. A burguesia, que domina a Câmara dos Comuns, ela recusa o apoio do rei, e aí o rei fecha novamente o parlamento, sem conseguir o apoio para vencer os escoceses. As tensões entre o monarca e o parlamento vão continuar, até que em 1642, o rei Carlos ele tenta prender, sem êxito, os burgueses, a oposição que estava reunida lá na Câmara dos Comuns. Assim vai ter início ao que nós chamamos de Guerra Civil Inglesa. De um lado, o rei, comandando o exército de cavaleiros. Do outro, o parlamento, comandando um exército chamado de Cabeças Redondas. E eles tinham essa alcunha de cabeças redondas porque eles tinham o hábito de cortar o cabelo curtinho em sinal de desagrado, de protesto contra a tradição nobre, a tradição da nobreza, que deixava o cabelão comprido. Você deve ter visto em filme já, aquelas perucas, cabelo enroladinho assim, que era sinônimo de nobreza. Um dos líderes do exército do parlamento é um camarada chamado Oliver Cromwell, que assume o comando do exército dos Cabeças Redondas em 1648 e depois de várias batalhas acaba vencendo as tropas do rei, que se rende. Carlos I, então, ele vai ser preso, julgado e executado em 1649. Vai ser a primeira vez na história que um rei é julgado pelo próprio povo e decapitado ainda. As outras monarquias da Europa vão ficar desesperadas com isso, porque você vai ter um rei descangotado pelo próprio povo. Nós chamamos esse processo de Revolução Puritana, ou seja, é a Revolução Burguesa, onde a maioria era puritana. Lembra que tinha treta aí da religião puritana versus anglicanos. É assim que começa a República Puritana. Entre 1649 e 1658, a Inglaterra ela vai viver a Primeira República ou a República Puritana. Ainda durante as lutas da Revolução Puritana, surgem setores mais radicais do exército dos Cabeças Redondas, como surge um grupo chamado Niveladores, que defendiam, por exemplo, o sufrágio universal masculino, o voto universal masculino, e um grupo ainda mais radical chamado Cavadores, que eram favoráveis, por exemplo, à reforma agrária. Oliver Cromwell reprime todos esses movimentos e vai proclamar a República Puritana. Em 1653, ele recebe dentro dessa república o título de Lorde Protetor da Inglaterra, um cargo vitalício e hereditário. O seu governo ele vai tornar-se assim uma ditadura militar. E detalhe, um governo marcado pelo radicalismo político. As principais medidas de Oliver Cromwell como Lorde Protetor da Inglaterra vão ser o fechamento da Câmara dos Lordes, já deixei claro que é um governo burguês, um governo focado na burguesia, a condenação do rei Carlos I, foi durante esse período aí que vai ter a decapitação do rei, já citei isso antes, o confisco e a venda de propriedades dos nobres anglicanos, eles vão confiscar e vender as propriedades desses nobres, e a eliminação de vários impostos, ou seja, é um governo que vai satisfazer enormemente a burguesia, obviamente. Além disso, Oliver Cromwell vai invadir a Irlanda e a Escócia, formando aquilo que nós conhecemos como Reino Unido, e inclusive é aqui que surge aquela famosa bandeira da Union Jack, a bandeira do Reino Unido. Detalhe, galera, as decisões mais importantes de Oliver Cromwell no governo vai ser a formação do New Model Army, o novo modelo de exército, um exército onde as patentes militares são alcançadas de acordo com a meritocracia do soldado
e não mais de acordo com o berço do soldado. Aquela ideia de que o cara ele é nobre, ele já vai conseguir no exército um cargo de alta patente de oficial. Não acontece mais. Esse exército ele passa a ser um exército profissional, onde as patentes são galgadas de acordo com a qualidade do soldado. Além disso, ele ainda decreta os atos de navegação, que são, na verdade, já isso em 1651 ainda, e estabelece o seguinte, que toda mercadoria comercializada com a Inglaterra deverá ser transportada ou em navios ingleses ou nos navios de origem dessa mercadoria. Isso aí vai dar para a Inglaterra um monopólio ainda maior das transações marítimas mundiais, que já tinha a maior marinha do mundo, né? Agora vai favorecer ainda mais a sua marinha mercante. Essa decisão, esse ato de navegação, incomoda a Holanda, que é aí a grande transportadora do mundo nessa época, que vai fazer aí o atravessamento das mercadorias, por exemplo, do açúcar, que era produzido aqui no Brasil pelos portugueses. A Holanda vai ficar insatisfeita, entra em guerra e perde para Oliver Cromwell, e aí a hegemonia marítima britânica fica estabelecida, né? Acontece que Oliver Cromwell morre em 1559 e seu filho, Ricardo Cromwell, vai assumir o cargo. Em 1660, Riquinho acaba sendo afastado, ele renuncia porque ele não era muito forte politicamente, ele não tinha pulso do pai, o pulso firme do pai dele, Riquinho não herdou, e aí ele vai acabar renunciando em 1660, causando o que nós chamamos de restauração monárquica. O rei Carlos II, filho do rei executado, Carlos I, ele vai ser reconduzido ao trono, vai ser recoroado, iniciando aí um processo novamente de recentralização política. E ao retorno da família real, da família Stuart do poder, que vai colocar fim à República Puritana e o recomeço do conflito entre o parlamento e o rei. Da mesma forma que o pai, Carlos II, almejava ter o poder absoluto. Entretanto, manteve uma certa relação com a burguesia, manteve uma boa relação com a burguesia, por isso ele inicia o processo de centralização, mas nem tão desagradável assim à burguesia, até a sua morte em 1685. Quando Carlos II morre em 1685, assume seu irmão Jaime II, católico fervoroso, que também alimenta o sonho, as pretensões absolutistas. Justamente nesse momento, temendo as pretensões desse rei absolutista e católico fervoroso, vai acontecer a união de dois grupos políticos para dar um golpe de Estado. Você vai ter os liberais, Whigs, unindo-se com os conservadores, os Tories, conhecidos como os Tories. E aí eles vão tramar esse golpe de Estado. O parlamento planeja um golpe de Estado e dessa forma eles vão convidar um camarada chamado Guilherme II, genro do Jaime II, para ocupar o trono da Inglaterra. Guilherme desembarca na Inglaterra em 1688, à frente do exército financiado pela burguesia. Sem apoio e sabendo que não teria como lutar contra a burguesia, Jaime II abandona o trono e se refugia na França. Esse golpe ele recebe o nome de Revolução Gloriosa, por ter sido realizado sem um derramamento de sangue, e coloca Guilherme de Orange e sua esposa Maria Stuart no trono da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda, do Reino Unido. Em 1689, o próprio parlamento e o novo rei estabelecem um documento chamado Bill of Rights, ou Declaração dos Direitos, um documento que reafirma o poder e a autoridade do parlamento, impedindo que o rei dissolva ou tome decisões sem autorização do parlamento. Era o fim definitivo da monarquia absolutista inglesa, e aí, a partir daí, na Inglaterra, fica conhecido como o rei reina, mas não governa. O rei na Inglaterra passa a ocupar um cargo meramente simbólico, consultivo. O que no início o parlamento executava essa função simbólica e consultiva, hoje na Inglaterra quem faz isso é o rei. O rei reina, mas não governa. Quem governa é o próprio parlamento. Eles elegem o primeiro-ministro que forma o governo. Com a Revolução Gloriosa, a Inglaterra foi pacificada e a burguesia conseguiu se manter no poder através do parlamento com medidas favoráveis às suas atividades
e assim a Inglaterra abre caminho definitivo para a Revolução Industrial, o tema da nossa próxima aula. Galera, continuem aí estudando, seguimos firmes daqui, até a próxima. Tchau!